ao Senhor, amém? Feche os teus olhos nesta noite por um momento. Feche os teus olhos e adore ao Senhor, igreja. Engrandeça o nome do Senhor. Ele está presente aqui neste lugar. Fala para Deus assim: Senhor, eu separei esta hora para Ti, Jesus. Eu consagrei, Senhor, a minha vida para Te adorar e Te exaltar. E eu estou aqui, Senhor, neste lugar para isso. Faz, Senhor, morada em minha vida, Jesus. E que o meu coração seja hoje e sempre um tabernáculo onde o Senhor possa sempre habitar, em nome de Jesus. Você está aqui para adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Por isso, querido, adore. Abra os teus lábios, se você puder, nesta noite, exalte o nome de Deus. Adore. Diga o quanto Ele é maravilhoso. Diga o quanto Ele é santo. Diga o quanto Ele é tremendo na sua vida. Diga o quanto Ele é grande. As maravilhas que o Senhor tem feito por você. Diga ao Senhor isso. Ele quer ouvir. Ele já sabe o que está no teu coração, mas Ele quer ouvir isso da tua boca nesta noite. Ele quer ouvir isso da tua boca. Declare isso em nome de Jesus. Senhor, Tu és maravilhoso. Deus, não há outro Jesus igual a Ti. Senhor, que nós possamos, Deus, Te adorar, continuar Te exaltando, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, Te engrandecer, Jesus, pois a Tua palavra fala que o Senhor é grande, Jesus. O céu, Jesus, é o trono do Senhor. A terra é onde o Senhor descansa os teus pés, Senhor. Jesus, não há outro Deus tremendo, não há outro Deus grande senão o Senhor Jesus. Para onde nós estaríamos, meu Deus, se não fosse o teu amor, Jesus? Senhor, que nós possamos consagrar dia a dia, Deus, as nossas vidas a Ti, Senhor. Que nós possamos consagrar, Senhor, em todo o tempo, Deus, as nossas vidas, a nossa família, Senhor, o nosso lar, Deus, tudo aquilo que nós colocamos as nossas mãos a Ti, Deus. Porque Tu és tremendo, Senhor, e não há outro, Jesus, digno de receber honra, louvor e adoração. Declare isso, igreja. Não há outro digno de receber honra, louvor e adoração. Tu és o único Jesus. Tu és o único Jesus. Adore o Senhor, igreja. Aleluia. Aleluia.
aquele que é o único que pode dar para você. Pra te exaltar com todo o meu amor. Aleluia. Eu te louvarei conforme a tua justiça. E cantarei louvores tuas. Tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus,
faz lembrar de textos, versículos, e nós acabamos decorrendo a Bíblia e vamos descobrindo coisas novas. Como é bom, irmãos, ouvirmos a voz de Deus, porque tem tanta gente que vai de um lado e de outro e não para ouvir a voz de Deus. Bem-aventurado aqueles que param para ouvir o que Deus está falando. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus no coração. Mas bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Aleluia! Amém? Aleluias. Eu quero falar, irmãos, nessa noite sobre o único pecado, o único que tem poder de trazer ruínas na vida do ser humano, de matá-lo e condená-lo. Não existe outro, só um. Eu vou falar sobre esse pecado nesta noite. Provérbios, capítulo 18, verso de número 21. Provérbios 18, 21. Provérbios depois de Salmos, capítulo 18, verso de número 21. Eu vou ler o texto que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse texto, ele fala sobre o fruto produzido pela língua, morte e vida, e aquele que amar vai comer o seu fruto, ou a morte ou a vida. Esse texto aqui, irmãos, nós acabamos de ler, fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas a língua nada mais é do que um pequeno membro do corpo que não tem poder nenhum. A língua, ela não tem poder nenhum na minha vida nem na sua vida. O que tem poder é aquilo que a língua produz, que é palavra. Palavra é o único instrumento de vida e morte, de bênção e maldição. Não existe outro. Nenhum outro pecado é semelhante a este. E nada mais importante do que a palavra. A Bíblia diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então não existe nada mais importante do que a palavra. O próprio Deus é a palavra. A Bíblia diz que Ele é a palavra. E a Bíblia diz que no início da criação, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus não usou um objeto e a partir daquele objeto Ele começa a criar as coisas. Deus não arrancou um pedaço de alguma coisa e disse: daqui eu vou fazer o sol, daqui eu vou fazer a lua. Não, Deus simplesmente abriu a boca, e aquilo que Ele disse teve poder de trazer à existência aquilo que estava sendo dito. A palavra. Deus dá muita importância à palavra. É interessante sabermos, irmãos, que Deus dá mais importância ao que se fala do que ao que se faz. Ao contrário do ser humano, que dá mais importância ao que se faz do que ao que se fala. As pessoas são julgadas não por aquilo que elas dizem, mas por aquilo que elas fazem. As pessoas são julgadas e condenadas pelas obras que praticam: assassinato,
os crimes hediondos, todo tipo de crime, elas são julgadas pelas suas obras. Mas quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós descobrimos que Deus não julga o homem pela sua obra, mas pelo aquilo que Ele diz. Nós vamos nessa noite entender a palavra de Deus. Havia um culto onde a palavra de Deus foi ministrada e foi feito um apelo sobre finanças. E o apóstolo disse: olha, quem é que tem propriedades aí que possa vender? É que nem o palharinho aí está fazendo. Pedro fez isso. Quem tem propriedades para vender? Vendo aí, porque nós estamos precisando de recursos financeiros para a obra de Deus. E houve um homem que disse: eu tenho uma propriedade, eu vou vendê-la. E tudo que eu vender, eu vou trazer o dinheiro e dar para vocês. E ele foi e vendeu essa propriedade. Esse homem chamado Ananias, ele vendeu uma propriedade. Eu não sei por quanto, mas pelos dinheiros de hoje, vamos dizer que ele vendeu por 300 mil reais. E de repente ele vendeu rápido essa propriedade. E ele viu aquela pequena fortuna na sua mão. Então ele chegou para sua esposa, filha, e disse: olha, eu vendi a propriedade, né, mas vamos fazer o seguinte: se alguém perguntar, diga que eu vendi por 100 mil reais. Tá bom. Irmãos, Deus sempre nos dá uma oportunidade. Quando Ananias chega diante do apóstolo, o apóstolo já sabendo, o Espírito de Deus dá uma oportunidade para Ananias. O apóstolo pergunta: vendesse por quanto a propriedade? Ah, eu vendi por 100 mil. Quando o apóstolo fez a pergunta, Deus já estava dando a ele uma oportunidade. Se ele tivesse dito: vendi a propriedade por 300 mil reais, mas está aqui 100. Porque o próprio apóstolo disse: vendendo-a e tendo dinheiro na sua mão, não era teu. Mas ele pronunciou uma palavra que não poderia ter dito. E a Bíblia diz assim, que o apóstolo disse: está vendo esses homens? Aí estão esses homens, porque eles vão te enterrar. E a Bíblia diz que na mesma hora o homem caiu fulminado. O próprio Deus fulminou. Ananias morreu, não foi porque trouxe um dinheiro pequeno à igreja. Ananias morreu por aquilo que ele disse, porque mentisse a Deus e não aos homens. A palavra tem poder de morte. Quando Safira, a esposa dele, chega, ela também ouve uma palavra e uma pergunta com uma oportunidade. Foi portanto que vendesse a propriedade? Foi portanto. Está vendo esses homens? Acabaram de enterrar o teu marido, também vão te enterrar. E na mesma hora Deus fulminou aquela mulher. A palavra tem poder de morte, mas não é a morte das pessoas, é nossa. Deus está preocupado com aquilo que sai da nossa boca, porque aquilo que sair da nossa boca, irmãos, vai nos conduzir ao amanhã, vai revelar quem somos, vai trazer a nós os frutos, seja de bênção ou de maldição. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, louvando e glorificando a Deus, e passando uma vida de miséria, uma vida de destruição. Aleluias! É por causa daquilo que muitas vezes sai da sua boca. Aleluias! Há um casal também na Bíblia chamado Adão e Eva. E Deus havia dito para que eles não comessem de um determinado fruto. E eles comeram. Abra comigo aí no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Do 9 ao 14. Diz assim, ó: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E disse ele: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto
fizesse isso, maldita serás mais do que todas as bestas e animais, e todos os animais do campo. Somente até aqui. Quando Deus se aproxima, a Bíblia diz aqui que Deus faz uma pergunta a Adão: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz e escondi. No verso 11: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Essa pergunta, Deus dá uma oportunidade. Porque se ele tivesse dito: Senhor, eu comi, eu errei, mas ele tentou se justificar: a mulher que tu me deste, a palavra que saiu da boca dele, mudou a sua vida, mudou o seu futuro, mudou o futuro da sua descendência. Aleluia, glória a Deus. Não foi o pecado em si, mas aquilo que ele diz, a história da humanidade poderia ser diferente, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, e uma vez que a misericórdia de Deus chega a nós, a maldição não tem mais poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Deus faz uma pergunta, esperando uma resposta, mas ele ouve outra. E a mulher, aleluias, e a mulher disse: serpente me enganou. Aleluias. E Deus pergunta à mulher: por que fizeste isto? E ela se justificou: a serpente me enganou. Mas a serpente não enganou ela, porque ela sabia que não podia comer daquele fruto. Ela não foi enganada. Ela comeu sabendo, porque Deus havia dito. Mas a história, a maldição, foi lançado não pelo pecado em si, mas por aquilo que foi dito. Aleluia. O pior pecado, irmãos, aleluia, é aquilo que sai da nossa boca. Aleluia. Porque a Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. Quando o coração está cheio de amor, ela não consegue produzir palavra de maldição. Quando o coração está cheio de ódio, ela não consegue abençoar, porque de uma fonte não jorra água doce e nem água salgada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 12. Mateus, capítulo de número 12, verso 36 e 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Deus não julga pelas obras praticadas pelo corpo, porque o ser humano, ele é falho, é sujeito a erro. A Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi um homem que praticou obras terríveis, graves pecados, mas Deus conhecia a sinceridade do seu coração, por isso dava valor às palavras que saíam da sua boca. Aleluia. Nós precisamos saber que tipo de palavras tem saído dos nossos lábios, porque Deus escuta. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia conta a história da crucificação de Cristo, e estavam ali dois ladrões, e eles estavam ali porque eram bandidos, eles estavam ali porque eles foram julgados e condenados à morte por aquilo que eles haviam praticado através do corpo. Haviam cometido graves crimes. Segundo a sociedade, eram homens que mereciam morrer. E eles estavam ali. O que estava à esquerda olhou para Jesus e disse: salvou a tantos. Lucas 23, é melhor nós lermos o texto. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores
que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Dois homens, um foi condenado à morte e ao inferno, o outro recebeu o prêmio da salvação. Mas os dois eram bandidos, os dois eram criminosos, mas um foi salvo por aquilo que disse, por aquilo que saiu da sua boca. Quando nós falamos com sinceridade, Deus honra a nossa palavra. Aleluia. Quando nós abrimos a nossa boca e somos sinceros diante de Deus, Deus muda a sentença da nossa vida, não importa qual seja ela. A Bíblia diz que Deus manda um profeta dizer ao rei que ele daquela cama não desce, ele vai morrer. E a Bíblia nos conta que o rei, após o profeta sair da sua presença, ele vira o rosto à parede e ele começa a falar com Deus. E Deus ouve as suas palavras, e Deus percebe que são palavras sinceras. E a sentença de morte dita pelo próprio Deus, Deus revoga a sua palavra e acrescenta mais 15 anos. Palavra, irmãos, que sai da nossa boca pode revogar a sentença do próprio Deus e trazer bênçãos sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz: abençoai os que vos maldizem, abençoai, não os amaldiçoeis, porque Deus sabe o poder que existe na palavra. A palavra é a única coisa que nós temos que é espiritual. Não temos outra coisa. Ninguém vê a palavra, se ouve. Você pode dizer: mas se escrever, mas aquilo que sai da boca, ninguém vê, só ouve. Aleluia. E o diabo dá tanta importância a isto, que quando uma pessoa está possessa, e nós chegamos com confiança e dizemos: em nome de Jesus, demônio, manifesta, ele se prostra, ele se vai ao chão, aleluia, ele se torce todo, por causa da palavra que ele ouviu. Mas ele ouviu da boca de quem? De pessoas falhas, pecadoras. Aleluia. Porque existe autoridade na palavra, irmãos. Foi com a palavra que ele conseguiu afastar 1/3 dos anjos do céu. Aleluia. Foi com a palavra que ele tem conseguido destruir nações. Aleluia. Não é armas. Aleluia. Não pense que o mundo está sendo destruído por causa da prostituição, crime, não, por causa de palavras. A palavra é a maior causa de ruína sobre a humanidade. Aleluia. Porque com a palavra nós ajudamos, mas com ela nós espalhamos. Aleluia. Com a palavra nós nos unimos às pessoas com sentimentos de amor, mas com a mesma palavra nós nos separamos com sentimentos de ódio. A palavra pode nos levar a Deus e pode nos afastar dele. Aleluia. A palavra é o único pecado, irmãos, que vai mandar multidões ao inferno. Porque um homem, aleluia, na cruz não quis reconhecer o senhorio de Cristo, e esse morreu e foi para o inferno, ao contrário do outro. Aleluia. E arrependido disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E este foi salvo, o primeiro homem salvo por Jesus Cristo. O primeiro homem. Aleluia. Porque até então não havia salvação. As pessoas morriam e haviam ali o seio de Abraão e o abismo, e o inferno, e um grande abismo separando um do outro. E para aquele homem Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro homem a ouvir essa palavra. Aleluia. E ele foi salvo. Não foi porque ele fez alguma coisa boa, não, porque ele não tinha tempo para isso. Ele foi salvo por aquilo que ele falou, pelas palavras que saíram da sua boca.
Aleluia. Eu quero ler aqui Mateus 15, 17 e 18. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 15, verso 17 e 18. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca, porque procede do coração. Agora, eu fiquei meditando, o coração ele é de carne, ele não armazena palavras. Se você pegar um coração e cortar, você não vai achar nada, não ser um pedaço de carne. Aleluias. Mas é no nosso espírito, é na nossa alma, aleluias, que essas coisas estão armazenadas. Por isso que a Bíblia diz que o nosso espírito é templo do Espírito de Deus. Não é o meu corpo que é templo do Espírito de Deus. O meu corpo é templo do meu espírito, e o meu espírito é templo do Espírito de Deus. Mas se o meu espírito estiver contaminado, aleluia, o Espírito de Deus não vai habitar ali. E muitas pessoas acham que tem o Espírito de Deus e não tem. Porque quando eu tenho o Espírito de Deus, irmãos, não importa quem me faça mal, eu não vou conseguir ter sentimento de ódio. Aleluia, eu não vou pronunciar palavras de maldição, porque o próprio Espírito de Deus na minha vida vai me impelir a ter dó dessa pessoa. Porque é um pobre miserável. Porque Jesus estava na cruz sendo crucificado e dizia: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. É o que sai da nossa boca que faz com que Deus se mova a nós ou não. Nós precisamos tomar cuidado. Sabe por que muitos lares são destruídos? Palavra. Aleluia. Eu me recordo que uma vez eu estava conversando com os irmãos sobre um livro chamado Paredes do Meu Coração, que foi escrito por um psicólogo. E os irmãos estavam dizendo que 99% dos adultérios, a separação provocada pelo adultério, na realidade, não foi provocado pelo adultério. Porque antes do adultério teve alguma coisa antes. Palavras de ofensas, que um vai dizendo para o outro. Palavras de ofensas, e um vai se afastando do outro. Aleluia. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O princípio é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. A palavra, irmãos, é a arma mais poderosa que existe. Não existe outra arma. Aleluia. Nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes eu digo que eu estou certo e acabo perdendo a razão, porque eu falo dentro da minha razão, mas eu falo na hora errada, da forma errada, e em vez de edificar eu vou destruir, e depois eu abro a boca e digo: eu estou certo, eu estou na minha razão. É o que muitos dizem, mas eu estou na minha razão eu falo mesmo, e aí descobrimos que estamos errados. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é toda palavra dita a seu tempo. Porque a palavra dita no tempo errado, ela não vai edificar. E eu acabo perdendo a razão, tendo razão. Então por isso que é importante nós pararmos para ouvir a voz de Deus e deixar o Espírito de Deus guiar a nossa vida, nos orientar, agirmos com prudência. Davi nunca ia à guerra sem antes falar com Deus, sem antes ouvir a Deus,
sem antes receber as diretrizes de Deus. Mas nós vamos à guerra sem consultarmos a Deus. Nós falamos sem antes consultarmos a Deus. Nós agimos sem consultarmos a Deus. E muitas vezes batemos no peito e dizemos: mas eu estava certo. E Deus diz: você estava certo, mas falou na hora errada. Por isso, como errado, você está errado também. Eu me recordo agora de um pastor, amigo meu, pastor Dorival. Ele tinha um táxi e o vizinho espírita ficou desempregado e chegou para ele e falou assim: olha, eu não estou conseguindo emprego e eu estou desesperado. Você não pode me emprestar o seu carro aí para mim ver se eu consigo levantar um dinheiro até arrumar um? E ele emprestou. O cara quebrou o carro dele e devolveu o carro quebrado. E ele foi lá conversar com o cara e o cara ficou bravo. E ele discutiu com o cara, falou: pô, eu faço bem desse miserável, e aí eu pago o que eu recebo. E ele ficou bravo com o cara. Mas ele estava certo, emprestou o carro, o cara ganhou um dinheiro, o cara quebrou o carro e devolveu o carro e deixou o carro parado na porta. Aí Deus mandou uma profeta lá na casa do pastor Dorival e disse para ele: homem, ou tu se conserta com aquele, ou a minha mão vai pesar na tua vida. E o pastor Dorival falou: peraí, Deus está falando comigo isso. O cara espírita pegou meu carro, quebrou meu carro, me devolve quebrado, fica bravo comigo e eu ainda tenho que... E Deus falou assim: ou tu se conserta, ou eu cobro metade dele e a outra metade eu vou requerer de ti. E o pastor foi lá, bateu na porta do cidadão. O cidadão chegou bravo, saiu lá para atender ele e falou: eu vim aqui pedir perdão para você. Aí o homem se amoleceu e falou: peraí, como que é a história, né? Eu vim pedir perdão, eu não deveria ter te ofendido, né? Na minha razão eu te ofendi e acabei perdendo a razão. Aleluia. E aí Deus abençoou o pastor Dorival. E depois um irmão apareceu e se ofereceu a arrumar o carro dele e falou: pastor, o senhor não precisa me pagar nada, eu vou arrumar o carro para o senhor. Aleluia. Glória a Deus. Palavra, irmãos. Às vezes os 5 minutos nos leva a falarmos o que nós não devemos. Mas Deus está disposto, porque Deus sempre dá uma oportunidade. O que tu fizeste, Senhor, eu pequei. Falei o que não devia, eu errei, me perdoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz, Romanos 10, 9, parte A: se com a tua boca confessares ao Senhor e credes no teu coração, serás salvo. Aleluia. Palavra, irmãos. O que você tem dito? Quais são as palavras que têm que sair da tua boca? Às vezes nós magoamos, nós ferimos, e a Bíblia diz que uma ovelha ferida dificilmente será reconquistada. Nós nos importamos muito com aquilo que as pessoas falam para nós. Aleluias. A pessoa me ofendeu, a pessoa me ofendeu. Aleluias. Mas certa vez Jesus disse assim: se vós não perdoardes os homens as suas ofensas, nem Deus perdoará as suas ofensas. Aleluia. Então Jesus estava dizendo: se você não perdoar aquilo que os homens disserem, que te ferirem, que te magoarem, Deus não vai perdoar aquilo que você disser e ferir alguém. Aleluia. Porque nós somos sujeitos a falar, irmãos, em momento errado, e acabamos ferindo. E depois dizemos: mas eu não queria. Mas a palavra dita é como uma flecha lançada, não volta mais. Mas Deus sempre nos dá uma oportunidade. Não importa o pecado que você tenha cometido, se você estiver disposto a se arrepender, se humilhar e confessar a Deus, Deus está disposto a te perdoar. Mas se você é daqueles que se justifica: foi a minha mulher, foi meu marido, foi meu filho, foi por causa do meu patrão, foi por causa disso, o irmão falou. Se você é desses, você vai ser expulso do paraíso. Deus expulsou Adão e Eva. Você vê que Deus não lançou maldição em Adão. Deus
simplesmente disse para Eva que com dores, que multiplicaria dores de parto. E Deus amaldiçoou a serpente. E os três foram julgados por aquilo que disseram. A serpente falou, Eva falou, Adão falou. Aleluia. Muitos homens na vida erraram, mas se prostraram diante de Deus, bateram no peito e assumiram as suas culpas e foram restaurados por Deus. Homens fizeram expiação dos seus pecados, dos pecados da sua casa e sobre a nação de Israel. Aleluia. Se humilharam diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei, a minha casa pecou, Israel pecou, nós pecamos, mas nós nos arrependemos. E Deus começa a restaurar. Deus restaura, irmãos. Não é por aquilo que eles começam a fazer, não, mas é por aquilo que eles começam a dizer aos ouvidos de Deus, palavras que quebrantam o coração de Deus, que façam que Deus se incline e mude toda uma sentença de maldição e morte. A palavra que sair da tua boca, aleluia, é ela que vai provocar o amor de Deus ou a ira de Deus sobre a tua vida. Aleluia. E não é porque nós somos crentes que nós vamos ser salvos, não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A morte e a vida estão no poder da língua. A vitória da sua família não está no teu trabalho, nem no teu salário. Está naquilo que você vai falar. Pais que gostam de abençoar os seus filhos. Antigamente os filhos pediam bênção, né? Hoje já não mudou mais essa história, né? Eu, quando vejo minha mãe, benção a mãe, ligo. Quando ela me liga, né? Porque eu não ligo para ela. É difícil ligar para minha mãe. Ela me liga, benção a mãe. A minha tia, eu não ligo para parentes nenhum, mas quando eles me ligam, primeira coisa, benção tia, benção tia. E eles dizem: Deus te abençoe. Pais que têm prazer em abençoar os filhos. Tem pais que não têm prazer em abençoar os filhos. Ô sua porcaria, você não está vendo que esse prato está sujo? Vai limpar. É assim que alguns pais fazem. Tratam os filhos como animais. Não existe maldição maior do que uma mãe ou um pai amaldiçoar os filhos. E não existe bênção maior do que pai e mãe abençoar os filhos. Alguém pode chegar para o seu filho e falar: ó, ali tem uma mãe de santo, pai de santo, fizeram um trabalho de macumba para o teu filho. Não tem problema não. Vamos ver se o poder das obras deles é mais poderoso do que as minhas palavras, porque eu abençoo os meus filhos. Aleluia. Pais, que quando os filhos saem, Senhor, guarde meus filhos. Senhor, meu esposo está indo trabalhar, guarda a vida dele. E aí Deus dá livramento. Se a Rosana não orasse pelo esposo, coitado dele. Por isso que a Bíblia diz que a mulher santifica o marido. Marido que ora pela sua esposa. Pais que oram pelos filhos, filhos que oram pelos pais. Precisamos começar a criar o hábito de abençoar e tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Que às vezes saem palavras que Deus não quer ouvir. Às vezes nós estamos falando acerca de pessoas que Deus ama. Lá na minha igreja tem uma irmã lá, irmã perturbada, viu? Se aquela irmã saísse da minha igreja seria uma bênção. Tem gente que faz. Mas Deus quer salvar todos, irmãos. Às vezes o bom comportamento de uma pessoa depende de mim. Depende do que a pessoa vai me ouvir falar dela. Graças a Deus, na minha casa não chega ninguém para falar mal, nem da liderança da igreja, de ninguém, porque nós não gostamos. Eu abomino quando eu vejo uma pessoa fazendo um comentário acerca de outra pessoa, porque essas palavras podem trair maldição na minha vida. Deus ouve. Aleluia. E essa mensagem, irmãos, é para você refletir. Não é o que os outros dizem, é o que você diz.
Para Deus o que importa é o que você diz, é o que eu digo. Porque eu vou ser condenado ou eu vou ser absolvido pelas minhas palavras. Esses dias, foi ontem, um irmão colocou lá na internet, lá tem uma missionária, uma pastora, que eu conheço há muitos anos, o filho dela, traficante, perigoso em Guarulhos. Já teve algumas reportagens, um sítio que foi invadido e a polícia não pegou ninguém, o sítio era dele, e eles estavam refinando cocaína ali, terrível. Mas eu me recordo que eu fui muitas vezes na casa dessa irmã e orei por ele. E um dia, junto com os irmãos, eu disse para ele: olha, Deus tem um plano na tua vida. Vai chegar um tempo que Deus vai te quebrantar. E você vai ficar tão quebrantado que você vai se render a Deus. E o irmão, quando colocou lá, ligou na internet lá, estava lá o vídeo do culto de ação de graça, um templo que foi construído, que ele construiu, um templo maravilhoso, uma aparelhagem de som linda, e eu vi a mulher dele dando testemunho, e eu olhei e falei: ué, eu conheço essa irmã. E ela dando testemunho de que ela desceu as águas, ela estava muito feliz, e eu olhei e falei: Jesus, que maravilha. Aí daqui a pouco a gente sobe no altar, o Almir, traficante. Eu olhei e falei: ai meu Deus do céu. E quando eu vi aquele moço falando, as lágrimas começaram a vir nos olhos. Ele falando do encontro com Cristo, que ele era traficante, quantas coisas ruins ele fez, quantas famílias ele destruiu, mas Deus teve misericórdia dele e disse para ele: dos teus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. O que ele fez por intermédio do corpo, Deus apagou por aquilo que ele disse a Jesus. Ele disse: Senhor, eu me entrego a Ti e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Por aquilo que ele disse, ele foi justificado. Não foi pelas obras, não foi pelo dinheiro que ele deu ali à igreja, não. Foi por aquilo que ele disse a Jesus. Aleluia. Você vai ser justificado, querido, por aquilo que você disser. A maldição vai parar diante de você por aquilo que você disser. A miséria, a ruína vai parar diante de você por aquilo que você disser. Porque aquilo que você disser vai fazer toda a diferença na tua vida e na tua família. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes de abrir a boca, aleluia, veja se é o momento certo. No momento de ira, fique em silêncio. Deixa a ira passar, para você não ter que mais adiante ter que pedir perdão. Aleluia, mas se você errar, irmãos, aproveite a oportunidade que Deus te dá e diga: Senhor, eu errei. Essa situação foi eu que provoquei. Senhor, me ajuda a consertar. Aleluia. Mas aquele que justifica, ou aquele que não diz nada, aleluia, esse vai ser condenado. Esse é o pior pecado que existe. Tanto é que existe o crime da omissão. Aquele que sabe a verdade não fala. Falsa testemunha também. Mas aquele que fala a verdade, dizem, né, que quem fala a verdade não merece castigo. Aleluia. Deus está preocupado, irmãos, com as palavras da nossa boca, porque ela tem poder. Comece a usar a tua palavra, a palavra que Deus pôs na tua boca. Deus leva o profeta ao vale de ossos secos e faz a ele uma pergunta: poderão reviver esses ossos? Talvez a mente do profeta estivesse confusa. Como podem reviver esses ossos? Mas o profeta, olhando para Deus, diz: tu sabes. E Deus diz: então profetiza. Deus disse ao profeta: profetiza. Aquele vale de ossos secos representava Israel, e Deus estava dizendo para o homem: profetiza. Se você profetizar com fé, você vai ver os ossos se ajuntando, os tendões, os nervos, as veias, a pele, a carne, o cabelo. Você vai ver o corpo se ajuntando. E na medida que ele começa a profetizar, ele escuta barulhos e ele começa a ver ali aqueles ossos se ajuntando.
esqueletos se levantando, a carne se ajuntando, e Deus estava revelando para ele: é você profetizando, e as tuas palavras vai fazer com que Israel seja restaurado novamente. A tua palavra, querido, vai restaurar o teu lar, o teu casamento, a tua família, libertar os teus filhos das drogas, abrir portas de emprego, afugentar doença, vai repreender demônios. As tuas palavras trarão o favor de Deus para a tua casa. Que a subterrestre feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Se Deus falou ao seu coração e você ardeu, você sentiu arder o seu coração, você vai dizer: Senhor, eu preciso aprender, Senhor, a usar as palavras da forma correta, Senhor. Por isso Deus disse ao homem na brochébia: medita na minha palavra dia e noite, porque na medida que o homem vai meditando na palavra de Deus, ele vai se enchendo das verdades de Deus, e ele vai falar a palavra de Deus, e a palavra de Deus trará saúde, trará vida, restauração. Há poder, querido, na palavra de Deus, e Deus põe a sua palavra na tua boca. Use-a como espada, e espada mais afiada do que uma espada de dois gumes. Essa espada vai te defender na hora da luta. Essa espada vai te levar à vitória quando o Satanás se levantar contra a tua vida. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Deus me ensina a usar, Senhor, a minha língua da forma correta, a pronunciar palavras da forma correta. Deus te dá poder, querido. Deus te dá poder, minha irmã. Deus te dá autoridade, e você na blasfêmia vai ver as bênçãos de Deus, o milagre de Deus acontecer na tua vida. Recebe esta unção, recebe esta unção que nesta noite Deus está otorgando a você. Recebe esta unção, recebe esta unção nesta hora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, querido. Deus está abrindo os teus olhos, Deus está te dando entendimento nesta noite, para que você saiba que há um poder imensurável à sua disposição. Não está nas tuas mãos, mas na tua boca. Você pode usar. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. E é com as mãos e dizendo: doença sai, demônio sai. É falando com autoridade, a blasfêmia, que essas coisas vão acontecer. É falando com autoridade, é falando com fé, com sinceridade, que o teu lar será restaurado, que a tua família será restaurada, que você será bem sucedido nesta terra. Recebe a autoridade de Deus, recebe o poder de Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida poder de Deus, eu profetizo sobre a tua vida poder de Deus, eu profetizo sobre a tua vida poder de Deus, em nome de Jesus. Recebe agora, recebe, igreja, recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe a autoridade de Deus. Satanás não vai te resistir todos os dias da sua vida, porque Deus está te dando autoridade, Deus está te dando poder. Você vai chamar a existência e Deus vai te honrar, porque há poder na palavra, há poder na palavra que está na tua boca. Ele vem de unir e calava subindo e comandai. Há poder, há poder, há poder, há poder naquilo que Deus está te dando nesta noite. Demônios não vão suportar a glória é o sangue de Deus que vai fluir dentro do teu lar. Porque você vai abençoar o teu lar, você vai abençoar a tua casa todos os dias, e a mão de Deus vai estar ali, a mão de Deus Todo-Poderoso vai estar ali, presente na Lavacai. Os teus filhos vão sair e você vai ficar em casa tranquilo, porque você vai dizer: Deus acompanha, e Deus vai estar presente, e nenhum mal vai acontecer, nem praga alguma chegará à tua casa, diz o Senhor, porque você vai profetizar, porque Deus te dá autoridade para isso. Recebe o poder de Deus, igreja, recebe o poder de Deus, a autoridade de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus a autoridade de Deus, o poder de Deus, a unção que Deus
tocando na tua garganta. Recebe agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida a unção de Deus, a autoridade de Deus. Com a tua boca glorifica o Senhor. Sinta a brisa de Deus, sinta a brisa de Deus. As asas do Todo-Poderoso está cobrindo a tua vida. Sinta aí agora, sinta a brisa do Espírito de Deus repousando sobre a tua vida. Porque aquilo que você falar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Comece a usar essa unção, este poder. Comece a abençoar as famílias e elas serão abençoadas. Comece a quebrar toda maldição e a maldição será quebrada. Use a tua boca, querido, com sabedoria, com inteligência, e na hora da luta glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, dizendo: eu vou vencer, porque maior é aquele que habita em minha vida, porque mais são a presença dos anjos celestiais ao meu redor, porque tudo que se levanta contra a minha vida, e Deus vai dizer: é assim mesmo, conforme você está dizendo. Recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe a unção, a autoridade de Deus agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. O diabo, Satanás, ele não vai suportar as palavras que vão sair da tua boca. Chame a existência, chame a existência. Deus diz: chame a existência a tua vitória. Chame a existência a vitória da tua esposa. Chame a existência a vitória do teu companheiro. Chame a existência a vitória dos teus filhos. Porque assim diz o Senhor: vou eu honrar as palavras que vão sair da tua boca. Lava cheia é vida e espírito que vai sair da tua boca. Oh Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja, nos ensina a falar palavras proféticas, nos ensina a profetizar, Senhor, nos ensina a abençoar, ó Pai. Deus, coloca uma guarda na porta dos nossos lábios, Senhor, ó Deus, para que possamos falar apenas, ó Pai, no momento certo, Senhor. Deus, Senhor, guarda os nossos lábios, ó Pai, para não pecarem contra Ti, porque vida e morte, Senhor, estão no poder das palavras. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nesta noite, ó Pai amado. Cada vida que ouviu a tua palavra, Senhor, cada vida, Senhor, ó Deus de Israel, que se quebranta diante de Ti nesta hora, ó Pai, e o Senhor vem honrar, abençoar e confirmar as Tuas promessas, Pai. Assim nós Te louvamos, ó Deus, e Te bendizemos na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tome assento, amada igreja. Tome assento. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus por você que veio hoje buscar a presença do Senhor. Louva a Deus por você hoje que veio glorificar o Senhor e receber algo da parte de Deus, que vai mudar a tua semana,
vai mudar o teu ano, vai mudar a tua vida, vai mudar.